A família é um presente de Deus para nós. Nós devemos cuidar da nossa família. E a grande pergunta é: tem cuidado da sua família? Eita, a palavra de Deus nos dá muitas lições de pessoas que tiveram erros e acertos em relação um com o outro, pai com filho, filho, pai, mãe, filho. E como está a sua família? Tem priorizado tempo, amado a família? E a família de Isaac, Isaac filho de Abraão, Isaac o filho da promessa, ele tinha tudo para dar certo e sofreu aí reveses aí horrendos aí em sua vida no decorrer da sua existência. E Isaac era um homem assim, também temente a Deus, mas também, como todos nós temos falhas, erros, todos nós o que erramos. É um homem espiritual, herdeiro aí de uma grande fortuna aí do seu pai, e um futuro espiritual aí sensacional, glorioso. E a sua esposa, Rebeca, havia sido a escolhida aí especialmente por Deus, Jeová, a ser esposa de Isaac. Ali tem aquela história linda, bonita ali, que Abraão com seu servo ali, ele sai para ir buscar uma esposa para Isaac. É lindo. E ela era bonita, Rebeca, trabalhadora, prestativa, também amada e decidida e recatada, uma mulher íntegra. E tudo indicava que eles tinham tudo para formar uma família aí sem defeito. Só que como toda família não é 100% perfeita, ele também teve alguns erros, essa família. E o erro estragou uma boa parte dessa família, a começar pela mentira. Pois vocês for ver Gênesis 26, ali do 7 ao 11, ali aliada aí ao egoísmo, ao medo, à falta de confiança e a comunicação entre o casal. Então a falta de sabedoria na criação dos filhos, eles ali, Isaac e Rebeca têm preferência por um filho, o outro por outro, em detrimento do outro, e vai se semeando o ciúme e a competição e o ódio no coração dos filhos. E a falta vai crescendo, temor a Deus em relação das decisões. Isso é uma coisa que eu abro um parênteses aqui, que nós devemos o que ver, rever nossos conceitos com os nossos filhos, e não fazer acepção de pessoas em relação aos filhos, tratar bem um com o outro e amar e sempre andar certo conforme a palavra de Deus. Isaac peca, erra contra Deus e contra seus filhos ao querer inverter o propósito de Deus. Ali, Gênesis 25, 23, nos dá menção. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ali Deus o que? Já estava falando que o mais velho que servirá o que? O mais moço. Então ali Isaac, eu creio que já sabia. E agora a Rebeca tenta querer ajudar a Deus, usando aí o expediente da traição e da mentira. Podemos dizer que ela estava fraca espiritualmente e começou a duvidar do cumprimento da promessa de Deus a Jacó. E muitas das vezes as pessoas o que tem promessa, só que o que não deixa Deus agir conforme ele quer. E às vezes as pessoas pagam caro por isso lá na frente. E Isaac estava o que? Prestes aí a dar a bênção que Deus prometera a Esaú. Então ela fez as coisas do modo dela. Ela decidiu enganar o marido e traiu o filho Esaú. Ela instiga Jacó a mentir, a enganar, a trapacear. E todos nós sabemos que a mentira vem do diabo. Mas Rebeca, que estava tão cega e tão longe, eu creio assim, estava tão longe de Deus que chega a ponto de perder o temor a Deus. Se vocês for
ver depois de Gênesis 27, se não me engano, 13, versículo 13, vocês vão ver. E Esaú, por sua vez, ao ver o seu lar vivendo de aparências, ele o que? Desprezou, eu creio assim, os ensinos do pai em relação a Deus e tornou-se um profano. Ele menosprezou os dons de Deus, vendeu o seu direito de primogenitura e ao perceber que os seus pais ali viviam apenas uma coreografia de espiritualidade, ele casou-se com mulheres pagãs ali, e esse casamento foi uma tragédia aí na sua vida e na vida dos seus pais. Seus pais, Rebeca, seu pai Isaac, ficou triste com Esaú. E Jacó, por ser seu turno aí, aprendeu a ser um enganador dentro de casa, movido pela vontade aí inflexível aí de sua mãe. Jacó enganou o seu velho pai, mentiu forjando sua identidade ali, passou-se por Esaú e falou que o seu pai quer Esaú porque seu pai assim, às vistas, havia uma epilepsia, uma cegueira nas vistas de Isaac. Então que ali ele blasfemou, errou contra Deus e deu um beijo de mentira em seu pai. E Jacó aprendeu com a mãe e daí para frente viveu como que como passando os outros para trás, um enganador. E Isaac e Rebeca não aprenderam com os erros e foram o que? Deixando a família fracassar pouco a pouco. A família toda aí sofre as inevitáveis consequências do pecado e com as consequências da imprudência de um casal que começou bem, mas não soube resolver os assuntos o que? Dos filhos com sabedoria. Havia promessa sim, mas Deus sabe como ele age, Deus sabe como ele faz no tempo de Deus. Lógico, Isaac, o filho da promessa, Isaac, depois é o que? O filho mais moço iria o que? Sobressair sobre o mais velho, que era Jacó. Mas Deus sabe agir da maneira certa. Muitas das vezes o homem que quer apressar, o homem quer apressar o que? Os desígnios de Deus. E Isaac o que? Ficou só envergonhado, sem sorriso, o contrário de seu nome que significa riso. E um grande homem, um grande, podemos dizer aí, fazendeiro, um homem rico, mas um marido descuidado e um pai parcial. Também Rebeca perdeu o filho predileto, perdeu o respeito de Esaú, traiu seu marido, não levou que as coisas de Deus a sério, porque ela mentiu para o seu marido, e Jacó perdeu a casa, perdeu a mãe, aí protetora, perdeu o amor do irmão, a consciência tranquila, e Esaú puniu a si mesmo para vingar dos seus pais, esperou o pai para morrer, para depois querer o quê? Para depois querer vingar do irmão. E eu pergunto, como anda a sua família? Tem priorizado tempo? Tem sido um pai protetor? Tem sido um pai aí que promove o filho? Tem sido um pai aí que prioriza tempo? Tem sido um pai aí que senta, ouve os filhos, que sai com os filhos, que dá atenção, amor, carinho, afeto, ternura, brandura para os filhos? Olha, o amor tem que ter a fidelidade uns com os outros. E há brigas e mágoas dentro do seu lar aí que não pode estar sempre. Tem que colocar o amor, tem que sobressair o amor aí nas atitudes, nas palavras, nas ações, uns com os outros. Aí como seus filhos aí têm relacionado um com o outro, aí você tem sido amigo, pai aí dos seus filhos. Então como está a comunicação, diálogo aí com seus filhos, seu lar, como está a reverência ao reino de Deus. Nós devemos rever isso aí tudo em relação às nossas vidas. E 20 anos depois, Deus restaurou a amizade de Jacó e Esaú, os dois o que se abraçaram. Esaú perdoou Jacó, Jacó, com a graça de Deus, foi, depois disso tudo, foi um homem temente a Deus e teve filhos, que hoje as 12 tribos de Israel, a Israel de Deus. E Deus sabe agir, Deus, ele perdoa, ele dá força, ele dá vitória. E Rebeca não viu, e o pai, o que estava muito velho, para alegrar-se na união de Esaú e Jacó. E a Rebeca já tinha morrido, e ela não viu os dois o que se unir. Mas porém o que Isaac viu, só que ele já estava velho, aí para estar confraternizando, eu creio assim, uns com os outros. Mas graças a Deus tudo ocorreu bem. Então, olha, peça a Deus para estar na sua família, peça a Deus para te guiar, te proteger.
Peça a Deus para estar com você. Peça o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo, para estar em sua família, em seu lar. E só Cristo, só Cristo. Cristo em nossas vidas, a mente de Cristo, o falar de Cristo, o ver de Cristo, perceber de Cristo. Ama, perdoa, foge do pecado, foge do adultério, foge da fornicação, foge da mentira, do engano. Porque qualquer momento Cristo vai vir buscar a sua igreja. Cristo virá. E como anda a sua família? Jesus te ama, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe todos. Paz.